Olá, meu amigo e minha amiga, sejam muito bem-vindos. Está começando mais uma edição do seu programa Saldo Extra. Eu gosto de dizer o seu programa Saldo Extra porque tudo que nós fazemos aqui é pensando em você, no seu bem-estar, nas suas finanças pessoais, para que você possa usufruir ao máximo o benefício do seu salário, que é ganho aí com tanta dificuldade, com tanta luta e com tanto sacrifício. O nosso convite para que você não apenas esteja aqui a cada semana nos acompanhando no Saldo Extra, na Novo Tempo, mas que acesse o nosso blog, novotempo.com/saldoextra. E é claro, nos sigam também nas redes sociais. Está aí o nosso Twitter, o nosso Facebook, para que você saiba das novidades do Saldo Extra e dos temas que estaremos tratando aqui a cada semana. Por falar em tema, o de hoje é dinheiro e casamento. Vamos continuar aqui a nossa entrevista com o Conrado. Você já acompanhou ele a semana passada. Eu deixei aqui várias perguntas importantes para fazer. Se você é casado, esse programa é para você. Se você vai se casar, conheça desde já os conselhos que vão fazer com que você tenha uma vida financeira estável no longo prazo. Mas antes de nós ouvirmos o Conrado, vamos saber o que está acontecendo por aí com as notas de economia dessa semana. Bruno, agora é contigo. Olá, caro amigo do Saldo Extra. Olá, Antônio. Vamos às notas de economia desta semana. O aumento das contas de energia e de água atrapalhou as finanças domésticas dos brasileiros. Houve alta de 15,61% no atraso do pagamento dessas contas entre junho deste ano e o mesmo mês do ano passado. É a maior alta entre todos os setores. Considerando apenas o primeiro semestre do ano, período do aumento das tarifas, o avanço é de 11,83%. Na primeira metade do ano, com inflação e juros elevados, o indicador de inadimplência do SPC Brasil teve o pior resultado dos últimos 3 anos, com aumento de 4,60% do número de pessoas com dívidas em atraso e de 6,65% no número de dívidas. Os pagamentos em atraso entre 3 e 6 meses aumentaram quase 25% no período, e os pesquisadores indicam como motivo a aceleração da inflação e do desemprego, com a queda do poder de compra dos brasileiros. A estimativa é de que 56 milhões e 500 mil brasileiros estejam inadimplentes, o que representa quase 40% da população com mais de 18 anos. Quase metade das dívidas atrasadas são com instituições bancárias. O Notas de Economia desta semana fica por aqui. Obrigado pela sua atenção. Eu volto na semana que vem. Até lá, é com você, Antônio. Mais uma vez, obrigado, Bruno, pela sua participação e a sua colaboração. Como eu disse, vamos continuar aqui a entrevista com o Conrado. Um prazer tê-lo conosco aqui, Conrado. Nós falamos a semana passada sobre dinheiro e casamento e vamos abordar essa temática novamente. Se você não assistiu o programa, acesse o nosso blog, vou repetir, novotempo.com/saldoextra, veja a primeira parte. Eu vou novamente apresentar o Conrado rapidamente. Ele é graduado em Ciências da Computação, tem um MBA na área financeira. O Conrado, ele é sócio fundador do site dinheirama.com, um dos sites premiados aqui no Brasil na área de finanças pessoais. Ele é um especialista no assunto e escreveu 2 livros sobre o tema. Dinheiro é um santo remédio e Vamos Falar de Dinheiro. Ele foi considerado o guru financeiro do ano de 2012 por uma fundação, uma comunidade aí de investidores. Como eu disse, é um especialista. Conrado, que prazer tê-lo novamente. Nós conversamos um pouquinho aqui na semana passada sobre alguns princípios de gestão financeira para o casal. Mas algumas perguntas ficaram pendentes. E a primeira pergunta é, aquele diálogo sobre finanças, aquele entrosamento, quando ele deve começar? Depois que houve o casamento? Ou será que esse diálogo não tem que vir antes das noites de núpcias, daquela cerimônia glamourosa do casamento? Antônio, obrigado pelo convite mais uma vez. Fico feliz de saber que o assunto desperta tanta atenção, então estar participando mais uma vez é motivo de grande alegria. Eu acho que a educação financeira precisa ser uma coisa praticada sempre. Não dá para falar disso só quando você se casa e quando você vai morar junto e está dividindo o mesmo teto,
porque senão a dificuldade ela é maior. Então, planejar as finanças, se você já encontrou aquela pessoa que você gosta, se você está namorando, sério, noivou e aí já está pensando em casar, todas essas fases, elas já englobam decisões de consumo e decisões financeiras que você pode e deve discutir com o parceiro ou com a parceira. Então, essa conversa, ela deve ser agradável desde o começo do relacionamento para que ela continue existindo quando esse relacionamento se transformar num casamento. Para que não haja aquele momento em que nunca conversamos sobre isso e agora parece que o parceiro ou a parceira está cobrando o outro para poder discutir a questão das finanças e ver quem que vai fazer uma coisa, quem vai fazer outra e por que não pode fazer isso e tem que fazer aquilo, o dinheiro não dá para fazer algo agora, vai dar para fazer depois, quer dizer, nunca se conversou disso. Se deixar para fazer isso só depois do casamento, fica ruim. Então, está namorando, é noivo, está pensando em casar, já é aquela pessoa legal? Conversa sobre o assunto, discute, conta para ele ou para ela quanto você ganha, como é que você usa o seu dinheiro, quais são os seus sonhos, quais são os seus objetivos, seus desafios, porque a outra pessoa vai te ajudar. Então, naturalidade, Antônio, eu gosto dessa palavra quando a gente fala de dinheiro, porque senão fica parecendo que é uma coisa muito inacessível, muito difícil. Então, eu volto a lembrar disso. Tratar o assunto com naturalidade, desde a primeira oportunidade e aí cultivar esse diálogo desde sempre para que no casamento ele continue gostoso, continue prazeroso. E aí eu acho que a gente não vai cair no problema do tabu que a gente falou tanto na semana passada. Acho que é legal lembrar disso. Até para não criar uma expectativa que não venha a se cumprir. Porque casa, mas não conhece como vai ser o padrão de vida da família. Então a verdade é que esse diálogo deve existir. Eles devem já começar a fazer as contas, quanto eles vão ganhar, como eles vão elaborar esse orçamento, para exatamente, quando casarem, não terem uma surpresa desagradável. Vamos falar um pouquinho sobre o assunto do casamento. Que conselho você daria para aqueles que vão se casar? Que cuidados eles devem ter para não começar a vida conjugal com problemas e as chamadas dívidas? Vamos lá, eu acho que a primeira coisa é tomar muito cuidado com a festa do casamento, com a cerimônia do casamento e com o tamanho dessa despesa quando a gente fala de esse momento que é um momento tão especial e é um momento, ele está muito cercado de emoção. Então, quando você tem decisões de consumo e decisões financeiras que estão envolvidas em emoção, frequentemente você exagera. Então, a gente tende a superdimensionar essas decisões e a gente quer fazer coisas que são muito maiores do que aquelas que a nossa condição financeira e a nossa realidade econômica permitem. Então, a primeira dica para quem vai se casar é tomem cuidado com o que vocês vão fazer nessa cerimônia do casamento. Quer dizer, não adianta pensar nessa cerimônia, nesse momento, como algo para impressionar a sociedade ou algo para satisfazer a sociedade. É fundamental que seja um momento íntimo, um momento de realização pessoal e um momento em que vai celebrar esse desejo de começar uma família. Então, é exatamente o contrário do raciocínio da maioria dos jovens. Quer dizer, não é uma festa para os outros, é uma festa para vocês, para aquelas pessoas que importam para você. Então, eu acho que essa é a primeira sugestão. Além disso, você tem que entender que você está começando uma vida juntos e, apesar dos sonhos serem os maiores possíveis e os mais diversos possíveis, você tem que realizá-los aos poucos. Então, não dá para querer começar o casamento e já sair correndo e comprar uma casa própria. Toma cuidado, às vezes você está no começo de carreira e aí você vai morar fora da sua cidade natal por um tempo, porque você conseguiu uma vaga mais interessante em outra cidade, então você e a sua esposa, você e seu marido vão para outro lugar e não vão ficar necessariamente naquele lugar natural de onde vocês são, onde nasceram. Então, a etapa da vida quando você começa um casamento, ela muda bastante. Então, tomar um certo cuidado para não comprometer uma parte muito grande da renda com uma decisão econômica de muito tempo, porque geralmente a gente fala de uma compra de imóvel, um financiamento de 20, 30 anos, e aí você nem sabe se você vai ficar ali ainda. Então, é mais inteligente estabelecer um padrão de vida mais sustentável, mais coerente, e passar a investir e a economizar para esse sonho da casa própria, que é importante, mas que você vai realizar com parcimônia, com inteligência e no tempo adequado, sem a pressa. Então, eu dei esse exemplo do imóvel, mas para ilustrar como é importante no começo do casamento, então as pessoas que estão pensando no casamento, lembrarem de estruturar os seus sonhos e não terem pressa para realizar esses sonhos, contar com o outro e fazer com que esse relacionamento construa esses sonhos ao longo do tempo. Em resumo, eu diria o seguinte: dê um passo do tamanho da perna. Não queira fazer uma cerimônia tão glamourosa, uma festa tão requintada, que vá se envolver em dívidas que depois terão que ser pagas após o casamento e alguns dos sonhos não serem realizados. Aí virem algumas frustrações que podem, inclusive, interferir no relacionamento
na relação conjugal entre o marido e a mulher. Agora, um detalhe que eu acho importante, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Pode ser que o noivo ou a noiva tenham um determinado padrão de vida. Eles vão casar, mas o padrão de vida é outro, não aquele proporcionado pelos pais. E pode ser que em algum momento um pai de um deles queira ajudar, e aí vou dar um carro, vou ajudar a manter aqui, vou ajudar a manter ali. Até que ponto essa interferência ou esse apoio pode ser prejudicial para que o casal construa sua vida juntos, realizando planos e administrando com sobriedade a vida financeira? Eu acho que esse espaço ele tem que ser muito bem delimitado dentro dessa família, porque o que a gente vê muito hoje, Antônio, e isso é uma questão que a gente precisa refletir muito em relação a isso, é que muitos filhos permanecem dependentes dos pais por muito tempo, e mesmo depois de casados. Então, isso gera essa relação de dependência que acaba influenciando no relacionamento. Não estou dizendo que os pais, podendo ajudar, não devem ajudar, mas esse diálogo entre marido e mulher para entender esse suporte dos pais naquele momento ou em determinados momentos como uma ajuda e não ficar parecendo que o relacionamento ou a alegria, a felicidade, a realização de sonhos daquela família depende necessariamente da ajuda de dos pais de uma desses cônjuges, quer dizer, essa maturidade, ela só vai acontecer se existir um diálogo muito profundo entre eles e se esse relacionamento for realmente sincero e honesto, no sentido de explicitar essas situações. Olha, a minha família tem mais condições, a minha família vem de um padrão de vida melhor e dentro dessa realidade financeira melhor, eles querem prover para nós um suporte para que a gente comece a nossa vida melhor. Quer dizer, então isso tem que ser conversado, isso tem que ser apresentado, não pode ser uma coisa empurrada. Então, tipo assim, você vai começar, o pai vai te dar um carro, te dar uma casa, e você, de repente, chega em casa e comunica, olha, tá vendo o carro na garagem? Meu pai acabou de dar esse carro pra gente. Quer dizer, e os nossos sonhos que a gente estava construindo? E a nossa ideia de... Então, você tomou uma decisão alheio ao sentimento, à emoção da outra pessoa. Essa maturidade, isso não existe uma regra, quer dizer, vale ou não vale dar, tem que ajudar ou não tem que ajudar, isso é uma coisa muito sensível a esse relacionamento, a essa maturidade que só vai existir se você dialogar sobre finanças de uma forma, de novo, natural, de uma forma frequente, de uma forma inteligente e principalmente constante, né? Então, eu acho que essa maturidade ela vai trazer, dentro dessa realidade familiar, essa percepção. Isso vai ajudar ou vai prejudicar o nosso relacionamento? Porque se o entendimento for de que a ajuda pode desestabilizar o relacionamento, então é melhor o próprio filho dizer para o pai, olha pai, que bom que o senhor pode nos ajudar, mas nós estamos construindo alguns dos nossos sonhos juntos agora, o momento a gente não precisa, nós estamos com as nossas decisões, possivelmente comprando as coisas dentro das nossas possibilidades, mas prometo que se eu tiver alguma necessidade, eu vou pedir essa ajuda e nós vamos conversar, inclusive com a família, para que essa ajuda seja dada. Então, para não gerar essa dependência e também uma interferência sem o diálogo dos filhos, para parecer que os pais estão tentando manipular ou controlar aquela realidade. Então, é muito delicado, mas eu acho que dá para encaixar isso se essa maturidade e esse diálogo existirem. Eu poderia resumir da seguinte forma. O casal deve determinar o padrão de vida e esse padrão de vida deve ser de acordo com a renda deles. Se vier uma ajuda da família, ok, desde que eles não dependam dessa ajuda. Se ela não vier, eles vão continuar vivendo, caminhando juntos, realizando os sonhos juntos. Agora, um aspecto que eu considero relevante nesse assunto, que quando a gente fala de dependência, quando a gente fala de padrão de vida, é o casal estabelecer esses sonhos para o futuro. Como você poderia traduzir a importância desses sonhos para que o casal possa pensar na vida financeira de longo prazo? Qual a importância deste assunto no sucesso financeiro na vida conjugal? Eu acho que o sonho é aquilo que alimenta a sua energia diária. Então, eu gosto de entender a educação financeira como uma possibilidade de realizar sonhos. Alguns sonhos são de curto prazo, outros sonhos são de longo prazo. A família, quando ela toma uma decisão de se construir, ou seja, marido e mulher formando uma família e criando essa união, um dos objetivos de longo prazo que eles têm é de que essa família seja duradoura e que ela tenha felicidade, alegria, realizações e tudo mais durante esse período. Então, já foi um sonho que uniu essas duas pessoas. Então, quando você começa o casamento e você entende que outros sonhos vão manter essa união e vão fazer vocês trabalharem juntos, abrirem mão, eventualmente, de alguns consumos para que aqueles sonhos possam ser realizados, tudo isso significa fortalecimento desse relacionamento, dessa união. Então, a gente volta para aquela questão interessante que nós falamos na semana passada da individualidade, do individualismo.
numa família não tem espaço para individualismo, quer dizer, você tem que manter as coisas que você gosta, mas construir os sonhos em conjunto. Então, vamos levar isso para a prática. O que é definir um sonho? Definir um sonho é você olhar adiante e falar, nossa, nós vamos ter filhos, gostarias de ter filhos. Filhos significam responsabilidades, significam elevação de gastos em casa. Então, eu tenho que ter uma realidade que me permita ter filhos. Eu não vou ter um filho sem necessariamente ter pensado nesses aspectos. Então, eu tenho um sonho que eu olhei para esse sonho, entendo que ele engloba um planejamento e que eu posso me preparar para desfrutar daquele sonho da melhor maneira possível. Então, quando esse sonho acontecer, eu estou preparado para curtir esse sonho. E aí, a realização naquele momento vai ser muito maior do que quando as coisas acontecem de maneira atropelada. Então, tudo isso para dizer que o sonho é o que alimenta a educação financeira. Não tem sentido controlar, não tem sentido investir, não tem sentido cuidar das finanças, cuidar do planejamento financeiro, se não for para realizar sonhos. Quer dizer, é isso que vai dar a motivação, a energia, porque quando você realizar esses sonhos, aquela sensação de eu conseguir, com os meus esforços, com disciplina, com o suporte da minha família, chegar àquele sonho, essa sensação vai te alimentar para o próximo sonho e para o próximo sonho e assim por diante. Então, eu entendo que a educação financeira só existe para ajudar a gente a realizar sonhos. Então, eu gosto muito dessa ideia. E nós temos que fazer uma ligação de sonho com planejamento. Vou citar um exemplo. Vamos imaginar que alguém queira comprar um terreno que custa 60 mil reais daqui a 5 anos. Isso significa que ele vai ter que economizar 12 mil reais por ano. Isso significa que vai ter que economizar 500 reais por mês. Se eu realizo um sonho, mas eu não quantifico, não determino quando ele vai ser realizado, também não me planejo, aquele sonho, na verdade, não vai se cumprir, e aí vem uma frustração e o resultado não será aquele esperado. Agora vamos lá, nós falamos a semana passada sobre reserva. A reserva ela tem uma parte que é para imprevistos, você mencionou isso, e também para concretizar esses sonhos. Aonde o casal deve guardar a sua reserva? Que tipo de investimento você recomenda pensando no curto prazo, imprevistos, e no longo prazo, a faculdade dos filhos, a compra da casa, a compra de um terreno, uma viagem que vai haver uma despesa um pouco maior? Que tipo de investimento você recomenda, Nós temos Conrado? hoje modalidades muito interessantes de investimento sem risco, que são os investimentos de renda fixa. Então, para quem está ouvindo a gente, depois quiser também pesquisar um pouco mais sobre isso, a renda fixa é um investimento conservador, um investimento seguro, um investimento em que você sabe de antemão quanto você vai ter de retorno. Nesse momento econômico do Brasil, nós estamos falando de juros mais altos, de uma taxa básica de juros mais elevada. E os investimentos de renda fixa estão sempre associados com essa taxa de juros. Então, para exemplificar, hoje você consegue um retorno anual da ordem de 12% a 13% ao ano, investindo em títulos públicos, o chamado Tesouro Direto. Essa é a aplicação que eu tenho recomendado para a maior parte dos brasileiros. Basicamente, significa emprestar dinheiro para o governo. Então, quando você compra um título público, você está contribuindo com o desenvolvimento da nação. O governo pega o seu dinheiro emprestado e ele vai devolver esse dinheiro corrigido de juros, que hoje estão em torno de 12% a 13% ao ano, e vai, enquanto ele não te devolve esse dinheiro, esses títulos eles têm vencimentos diferentes, então por isso o objetivo e o sonho é importante, porque você pode comprar um título que vence daqui a 2 anos, você pode comprar um título que vence daqui a 5 anos, então quero comprar a casa própria, dar uma entrada daqui a 5 anos. Você pode guardar o seu dinheiro e investir mensalmente nesse título que vence daqui a 5 anos. Quando chegar aquele período do vencimento, você vai resgatar aquele montante e vai usar para dar entrada ou para comprar eventualmente aquele imóvel. Então, o título público hoje, o Tesouro Direto, ele é a aplicação mais recomendada, inclusive para reserva de emergência, porque você tem uma opção de um desses títulos que chama-se Tesouro Selic, são termos técnicos, mas que pesquisando isso vai ficar bem fácil de entender, que você tem rentabilidades diárias que você não perde o capital investido. Então, se você colocar hoje, tirar daqui a 2 meses, a liquidez é diária, você consegue tirar esse dinheiro todos os dias, apareceu uma emergência, coloca nesse produto, precisou do dinheiro, você resgata, amanhã cedo está na sua conta, você usa o dinheiro. Para aquelas pessoas mais conservadoras e que têm objetivos de curtíssimo prazo, 1 mês, quer guardar um pouquinho, até o final do mês, até o mês que vem para fazer uma troca de alguma coisa, ainda pode considerar a poupança. Mas a poupança a gente não tem recomendado porque a inflação hoje ela é maior do que a rentabilidade da poupança. Então, você colocando dinheiro na caderneta de poupança, se você deixar, por exemplo, 1 ano, a sua rentabilidade ela vai ser menor do que a perda do seu poder de compra. Ou seja, você vai ter menos dinheiro do que aquilo que você gostaria de comprar naquele momento. Então, só para objetivos de curtíssimo prazo, no máximo 2 meses, a caderneta de poupança. No mais, para a maioria das pessoas,
Tesouro Direto como um investimento muito interessante, com rentabilidades muito superiores à poupança e principalmente com segurança e baixo risco. Então essa é a recomendação que eu tenho dado, principalmente neste momento. E vale aqui a dica também de mencionar esse aspecto, Conrado, de que a maioria de nós não tem muitos recursos. Então evitar aqueles investimentos de riscos, né, Conrado? Quem sabe bolsas de valores e fazer investimentos mais conservadores, eu até diria, no caso da renda fixa, o pós-fixado, para ser extremamente conservador. Eu acho que esse é um caminho para não perder dinheiro e não correr riscos. Perfeito. Quem tem pouco dinheiro não pode se aventurar a perder esse pouco dinheiro que conseguiu acumular. Muito pelo contrário, a gente tem que valorizar o esforço para acumular aquele dinheiro e tentar acumular mais. Então, concordo integralmente com você, Antônio, a renda fixa é um investimento interessante, o pós-fixado é muito interessante porque é o mais conservador de todos e você vai acompanhar geralmente um índice, ou você vai ganhar inflação, ou você vai ganhar Selic, é excelente nesse sentido. E você tem um investimento seguro, quer dizer, você não está arriscando no mês que vem perder aquele dinheiro como poderia acontecer na Bolsa de Valores. Quer dizer, não é certo que aconteceria, mas há um risco muito maior do que num investimento conservador. E atentar, e eu faço esse alerta novamente, para a questão da inflação, porque não basta você investir, você tem que investir e conseguir garantir o seu poder de compra. Quer dizer, então se você escolhe um produto como a poupança, que rende menos que a inflação, apesar do seu dinheiro aumentar ao longo do tempo, ele não aumenta na mesma velocidade da inflação, o que significa que você está perdendo o poder de compra. Então, essa variável da inflação é essencial do nosso telespectador também prestar atenção para que ele invista vencendo a inflação, ou seja, garantindo que o poder de compra dele está aumentando e que o seu patrimônio está efetivamente crescendo. Acho que isso é legal também de ressaltar. E incluir, né, lembrar de quando nós falamos aqui a semana passada, você usou essa expressão novamente, o diálogo, dizer para o casal tem que conversar a esse respeito. Conversar sobre que modalidade de investimento eles vão aplicar, quando eles vão realizar esse sonho, ou seja, para que um possa aconselhar o outro, dar um apoio, né, e as decisões sejam tomadas em conjunto. Agora, rapidamente, o tempo passa muito rápido aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o envolvimento dos filhos, porque nós falamos bastante de casal, vamos ter filhos. Mas temos agora casais que estão nos acompanhando e que têm filhos, quem sabe pequenos ou filhos adolescentes. Como deve ser o envolvimento do filho na gestão financeira da família? Olha, Antônio, eu acho que o principal dentro de uma realidade de família com filhos, as pessoas me perguntam muito em palestras assim, Conrado, como é que eu faço para o meu filho crescer financeiramente inteligente, saudável e conseguir desenvolver uma carreira de sucesso e tal? Primeira coisa que eu digo é o seguinte, se é um homem que está perguntando, eu falo, ame a sua esposa de verdade. Porque o exemplo que você dá em casa é o que vai construir o caráter do seu filho. Segundo, se você pratica aquilo que você entende ser o mais interessante do ponto de vista financeiro, o seu filho tem um ótimo exemplo em casa. Então ele vai replicar aquilo que ele está vendo, ele vai questionar o que você está fazendo e querer aprender com você. Então é muito mais fácil do que as pessoas imaginam. Nós temos que ser a transformação que a gente gostaria de ver nos nossos filhos. E aí, quando as pessoas escutam isso, às vezes soa como uma coisa simplista, uma coisa óbvia demais, mas quando elas olham para o seu dia a dia, elas veem que elas não estão fazendo isso. Quer dizer, ela quer mostrar para o filho que é importante não se endividar, e aí o filho pede algo no shopping ou num passeio, e ele fala que não tem dinheiro. E aí ele vira uma esquina, entra numa loja e compra alguma coisa no cartão em 10 vezes. Quer dizer, então qual é a mensagem que você passou? Não tenho dinheiro ou tem uma ferramenta que é fácil de comprar e eu não sei como é que eu vou pagar? Então, tomar muito cuidado com as nossas atitudes mesmo. Então, quando eu falo de amar a família, amar a esposa, é porque você está ensinando para ele transpirando. Você não está ensinando necessariamente com quadro, né? A escola você aprende disciplinas, em casa você desenvolve caráter. E educação financeira é cidadania. Educação financeira não é disciplina. Educação financeira você pratica, você leva adiante, você ensina pelo que você faz. Então, com filhos, Antônio, eu gosto de resumir assim, seja a transformação que você gostaria de ver no filho, faça isso em casa, faça disso um hábito, né? Faça bem feito, faça com carinho, faça com amor, e o seu filho vai naturalmente olhar para aquilo e vai querer fazer a mesma coisa, porque está vendo que a alegria, a união, a qualidade de vida é o resultado do que você faz com amor em casa. Então, é isso que ele vai buscar quando ele crescer. Eu acredito muito nisso, é assim que eu procuro praticar, principalmente em casa, e como eu gosto de comentar com as pessoas, eu acho que funciona muito mais do que tentar empurrar a goela abaixo dos filhos conceitos e tem que ler isso, tem que ler aquilo. Faça, pratique e você vai ensinar com exemplo. Eu gosto muito dessa ideia. O exemplo é o principal instrumento na educação do filho, na formação do caráter? É isso, eu acredito muito nisso. E educação financeira é caráter, é cidadania, então está dentro desse conceito, eu gosto muito disso.
Conrado, muito obrigado. Olha, eu teria mais perguntas a fazer aqui. Nós vamos continuar a nossa conversa em uma outra oportunidade, tratando de outros temas, não apenas com respeito ao casamento, falar mais de planejamento, voltar àquela temática do orçamento. Muito obrigado por você ter vindo. Você tem uma vida muito ocupada, várias atividades, mas sua participação foi muito preciosa. Eu desejo que Deus o abençoe grandemente, a você, sua família e seus negócios. Eu que agradeço, desejo sempre muito sucesso para vocês, fico à disposição. Então, obrigado pelo convite, parabéns pelo programa, parabéns pela transformação na comunidade que vocês estão levando. Eu que agradeço. Obrigado. E eu quero terminar deixando mais um conselho, além de tudo que o Conrado trouxe para nós. Ele falou da importância do orçamento, do planejamento, do diálogo, realizar sonhos, fazer investimentos conservadores e seguros, o bom exemplo para os filhos. Quanta coisa boa nós aqui aprendemos. Mas eu quero dizer que existe algo mais que você deve fazer. Um ingrediente novo que você deve incluir na sua relação conjugal, na administração das suas finanças pessoais. Eu estou falando da presença de Deus. É o Pai do céu que concede a paz, a saúde, a inteligência, a sabedoria, o entendimento, para que você possa fazer as decisões certas. Por isso, tire tempo para você orar ao Senhor, para você conversar com Deus, para você ouvir a voz de Deus através da sua palavra, para você reunir em família e ali colocar diante de Deus os seus problemas e as suas preocupações. E tenha certeza que se você fizer a sua parte com dedicação, com dignidade, trabalhando, mantendo as coisas em dia, você vai receber a bênção de Deus. E quer a prova disto? Eu vou ler o que está no livro de Salmos, número 84, o verso 11. E ele diz assim: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Faça de Deus o grande escudo para a sua vida financeira, chamando para estar ao seu lado, e com a bênção de Deus, como ele diz aqui, nenhum bem vai lhe sonegar, seja no contexto material e seja no contexto espiritual. Muito obrigado por estar ao nosso lado, foi um prazer ter a sua companhia. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.